Sim, palavras dadas por amigos. Em primeiro lugar, quero perdão da plateia pela minha voz, porque eu tive um pequeno problema de garganta, então minha voz às vezes sai falseada. Então vocês me perdoem por causa disso, eu vou tentar falar. Foi escolhido para bendiçar aqui a palestra, porque já há 2 anos eu faço conciliação do Tribunal de Justiça. Não é mérito meu. Eu fui para lá trabalhar porque eu amo a magistratura, como sempre amei. Então, por isso, vou fazer uma breve palestra sobre o tema, da qual eu tenho um pouco de experiência. Vou fazer um breve esforço sobre a introdução do nosso tema. Os meios de solução dos conflitos são 2 grupos: autotutela e autocomposição. Então, também tem um meio de solução de conflitos através de terceiros. A heterocomposição, a arbitragem, tribunais administrativos e jurisdição. A conciliação em segundo grau se insere no primeiro grupo, já que a solução do conflito é alcançada pelas próprias partes. Como heterocomposição, todos sabem, não quero ensinar nada ao povo que lida com a justiça. Temos a autotutela, a legítima defesa no direito penal, o direito de greve e a auto-executabilidade dos atos administrativos, baseados no poder de polícia. A autocomposição é a solução alcançada pelas próprias partes, mediante acordo. São os requisitos para a celebração desse acordo são os seguintes: partes capazes, de direito disponível e consenso. A autocomposição implica no sacrifício voluntário do interesse das 2 partes, na transação ou de uma delas, na substituição do réu, na renúncia pelo autor do seu direito. Artigo 269, 2 a 5 do CPC. Agora vamos direto ao tema que mais importa. Obrigado, Paulo. A conciliação de segundo grau na prática do Tribunal de Justiça. O judiciário brasileiro, como todos sabem, alcançou o seu ponto de estrangulamento. Não por tanto quando os vários tribunais não mais conseguem dar conta da quantidade de processos distribuídos diariamente, sem a mínima pretensão de se atribuir culpa a ninguém. O fato é que o maior prejudicado de todo é aquele que tem a necessidade de resolver os problemas da vida que a vida apresenta. A melhor solução encontrada para desafogar os tribunais pátrios é a única forma de conciliação que realmente atinge seu objetivo, pois não se podendo olvidar da audiência do artigo 331 do Código de Processo Civil, em primeiro grau, que infelizmente às vezes o juiz não consegue esse desiderato, porque é muito fácil. Pelo meu diagnóstico é o seguinte: o litígio ainda é muito intenso, e as partes não gostam de fazer conciliação em primeiro grau. Preferem uma conciliação em segundo grau, por quê? Porque o tempo acama as dificuldades de cada um. Então é mais fácil fazer a conciliação em segundo grau. É por isso que o juiz em primeiro grau não tem muito ânsia de fazer a conciliação, porque o litígio é tão latente ainda, tão forte, e o principal é o seguinte: quando o juiz em primeiro grau, isso eu digo da minha experiência, quando eu falava para o juiz, para as partes, a possibilidade de conciliação, a resposta vinha de imediato: não. Então, por isso que, em primeiro grau, a audiência de conciliação é infrutífera, variavelmente. Variavelmente. Agora vamos direto ao tema que mais importa. A conciliação de segundo grau na prática do Tribunal de Justiça. O judiciário brasileiro, como todos sabem, alcançou o seu ponto de estrangulamento.
Agora, a conciliação em segundo grau é formada por juízes e desembargadores aposentados e por advogados com mais de 15 anos de exercício da advocacia, todos nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que dedicam seu tempo sem honra para o Estado, pois o serviço é gratuito e exercido com muita dedicação e responsabilidade. Na conciliação, o que realmente chama a atenção é que o conciliador exibe grande liberdade na sessão conciliatória, opinando, dando sugestões e até por vezes rejeitando a proposta de acordo, se manifestamente lesiva a uma das partes. Tal ocorre porque no desempenho de suas funções, o conciliador deverá agir com imparcialidade, independência, diligência e confidencialidade. Como se vê, a conciliação em segundo grau é um método eficiente para a resolução de conflitos, e não um simples método para a resolução da pauta dos tribunais. Dentro desse delineamento, a conciliação em segundo grau, especialmente no que tange ao seu exercício de prática no Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo, tem a seguinte característica. O setor de conciliação, em segundo grau de jurisdição, foi criado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo através de um provimento 843 do Conselho Superior da Magistratura e após um ano de experiência com o plano piloto, provimento 783, que veio objetivar solucionar litígios por meio da transação e assim diminuir o acervo de recursos que aguarda o julgamento. Manifestado o interesse por uma das partes, é consultado o advogado da parte contrária por telefone ou pela imprensa oficial. Com essa anuência, o setor de conciliação agenda a sessão conciliatória com procedimento sério e informal. Cumpre esclarecer que o interesse na conciliação é manifestado por qualquer das partes, por meio de petição nos autos ou pela própria internet. Isso para dar maior celeridade a esse procedimento. Quanto à formação por petição, ela é juntada nos autos pelo cartório da Câmara respectiva e remetida ao gabinete do relator designado. O setor de conciliação, recebendo a manifestação positiva das partes, requisitará os autos onde estiverem, estando eles concluídos, ficará ao critério do relator o seu encaminhamento. De toda sorte, a da sessão conciliatória não interfere de maneira alguma na ordem do julgamento, pois, não havendo acordo, o processo retorna à mesma posição que estava anteriormente. Portanto, não há prejuízo nenhum, quer para o réu ou quer para o autor. Qualquer processo que se encontre no Tribunal de Justiça, aguardando julgamento de apelação, independentemente da sua chegada, pode ser objeto dessa sessão conciliatória, até por provocação das próprias partes. As sessões se realizam na sala onde era a presidenta do segundo tribunal, do Tribunal Criminal, onde era a presidenta, toda aquela parte ocupada pelo presidente e vice-presidente do TACRIM, são ocupadas hoje pela conciliação em segundo grau. A sessão conciliatória é uma fase obrigatória do processo. Ela somente é marcada quando as duas partes manifestam interesse e se comprometem a comparecer perante o conciliador. Sendo assim, embora a maioria dos advogados tenha poder de transigir, a presença da própria parte é fundamental para que se desenvolva essa mediação, cujo objetivo não é apenas por a colocação final ao processo, mas, sobretudo, pacificar as partes envolvidas através do diálogo. Portanto, em atenção à meta de desempenho estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, e, sobretudo, pelo disposto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 78,
princípio da celeridade processual, esse é mais um instrumento posto pelo Egrégio Tribunal de Justiça para realizar a pacificação social. Escopo maior da jurisdição. Esse instrumento merece ser melhor aproveitado por todos os jurisdicionados e operadores do direito. Aqui eu quero fazer um breve intervalo para, nessa oportunidade, homenagear o grande desembargador Laerte Notti, que foi um dos pioneiros que introduziram essa conciliação do Tribunal de Justiça. Ele próprio fazia essa conciliação no seu gabinete. Essa menção teve que fazer porque o Laerte foi um paradigma de magistrado. Superior a vários que estão no Supremo, no meu modo de ver. Homem capacitado, de largueza de conhecimento, de uma praticidade a toda a prova. Essa é a homenagem que o amigo dele o faz no momento. É o que eu tinha a dizer.